Boa tarde a todos. Meu nome é Jean, eu sou aluno de doutorado na Engenharia e Tecnologia Espacial aqui do INPE. A minha área é combustão e propulsão. Eu sou aluno do professor Facchini e os meus co-orientadores é o José Carlos e o professor Vinícius. O meu trabalho é sobre a construção de um aparato experimental que fornece um fluxo uniforme de ar para aplicações de counterflow. A minha apresentação está dividida em o porquê da importância, né, e a justificativa dessa construção, o aparato experimental que a gente já construiu, os resultados de discussões dos testes que a gente já fez e as conclusões. As chamas difusivas counterflow, em jatos opostos, jatos impingentes, é ideal para estudar a estrutura da chama difusiva. A gente pode ter quatro configurações gerais para esse tipo de chama difusiva em counterflow. A gente tem aqui na figura o A e B, que é simplesmente o jato contraposto do combustível e do ar, e o C e D também é jato contraposto, só que o combustível provém do queimador, de um queimador cilíndrico, tá? Seria o C e o D. O interessante de notar é que 3 dessas 4 configurações utilizam um perfil uniforme de ar, um perfil uniforme de oxidante. Seria o B, o C e o D. E no B, o perfil uniforme de velocidade também tem que ser do combustível, né? Os dois vão ter perfis uniformes de velocidade, o combustível e o oxidante. Como que normalmente é feito, né, esse perfil uniforme de velocidade? Aqui a gente tem um exemplo aqui na letra B. Normalmente os pesquisadores usam esferinhas, pode ser de vidro ou de bronze, seguido de um honeycomb. Isso faz com que o escoamento seja perturbado e não tenha o seu perfil totalmente desenvolvido, certo? Que tem um formato parabólico. Então, nesse trabalho, a gente está propondo uma outra maneira de obter esse perfil uniforme de velocidade, onde a gente vai usar esferinhas de sílica e telas metálicas, em vez do honeycomb, porque a esfera de vidro ou de bronze e o honeycomb são muito caros. Então, o nosso sistema seria low cost, né? Um pouco mais barato do que normalmente a gente tem, normalmente o que o pessoal faz. O meu setup experimental, ele tem formato convergente, ele tem uma entrada circular de diâmetro de 1 polegada e saída de 20 centímetros por 20 centímetros, uma saída quadrangular. Tem um meio poroso, certo? O meio poroso, que é onde está, eu chamo de meio poroso, mas é onde está minhas esferinhas de sílica, né, que vai perturbar o meu escoamento, para não formar o perfil totalmente desenvolvido, aqui no centro. E eu tenho uma tela aqui na seção de saída de mesh 50, que ela tem 36,8% de porosidade e o espaço vazio entre elas é de 0,32 milímetros. Então, assim, com essa configuração experimental, a gente pretende uniformizar o escoamento, certo? Para aplicações de counterflow. No caso, a gente só está analisando, por enquanto, né, nessa etapa da pesquisa, a gente só vai estar analisando o escoamento frio. Então não vai ter chama ainda, só tem o escoamento de ar mesmo, e a gente vai verificar se essa configuração forneceu o fluxo uniforme de ar, a mesma velocidade na saída inteira, na área de saída inteira. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar, em primeira aproximação, vamos usar a aproximação de modelo potencial, de fluxo potencial. O fluxo potencial, ele é idealizado, certo? Ele é idealizado, ele não representa um fluxo real, mas já dá para a gente uma ideia se o nosso sistema está correto ou não.
Através das velocidades do fluxo potencial, que é dado por U igual a taxa de estiramento vezes a coordenada x, e o V igual a menos a taxa de estiramento vezes a coordenada y, menos uma constante b, onde a taxa de estiramento é 2 vezes a velocidade característica do sistema dividido pelo comprimento característico do sistema. Que nesse caso, no nosso caso, a velocidade característica do sistema é a velocidade de saída do meu sistema de ar, e o meu comprimento característico é a distância até o centro. Tá? Como eu vou ter dois jatos contrapostos, eu vou ter dois eixos de simetria, o eixo Y e o eixo X. Então, esse L é a distância da saída até o meu eixo de simetria em X. Então, com essas velocidades, eu vou calcular a linha de corrente, tá? Vou tirar a linha de corrente experimental através um sistema que a gente usou para visualizar o escoamento. Então, eu vou visualizar o escoamento, tirar a linha de corrente digitalmente, as coordenadas x e y, e vou comparar com a linha de corrente do escoamento potencial e vou ver se está representando bem ou não. Como que eu fiz esse contraste, né? Como que a gente fez esse contraste do escoamento? A gente colocou uma sonda no sistema superior do escoamento, onde essa sonda vai inserir fumaça simples mesmo, no escoamento. Para a gente aumentar esse contraste da fumaça, a gente tem um laser de 5 miliwatts, de onda de 532 nanômetros, que é o verde, né? E a gente adaptou uma lente nesse laser para que a gente tenha uma folha de laser de 1 milímetro de espessura, o que garante que eu estou num eixo só, né? Eu estou só no eixo de simetria. Então, aqui eu vou conseguir visualizar a fumaça, vou dar o contraste suficiente para me ver a fumaça seguindo o meu fluxo, o meu escoamento. O teste que a gente fez, a gente tem um ar sendo fornecido por um soprador, a gente está usando 15 kg por hora para cada coifa, o que dá uma velocidade pela conservação de massa de 0,08 metros por segundo, e isso também dá uma taxa de estiramento aproximada de 5,1 por segundo. Essa sonda ela é de 1/4, certo? Ela tem 1/4 de diâmetro. A gente fez um buraquinho, a gente fez um orifício de 2 milímetros, né, para sair a fumaça a 10 milímetros do final, certo? Para atrapalhar o menos suficiente o escoamento. Com isso, a gente pôde ver a fumaça seguindo o escoamento. O nosso primeiro resultado está aqui, é uma foto. A gente tem uma validação qualitativa desse escoamento, que a gente pode ver que as velocidades dos dois sistemas de ar estão iguais. Por que estão iguais? Qualitativamente. Porque a fumaça que está semeando o meu escoamento, ela faz a curva, né? Ela faz a curva aproximadamente no centro, no eixo de simetria em X. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade está igual, de cima e de baixo. Então, a partir dessa imagem, né, a gente mexeu a sonda para traçar várias linhas de corrente. Com isso, a gente tirou as coordenadas x e y digitalmente e comparamos como eu já falei, comparamos com a linha de corrente do escoamento potencial. Aqui a gente tem o resultado do experimental, da linha de corrente experimental, comparado com a linha de corrente do fluxo potencial. E o que esse resultado mostra para a gente? Em distâncias perto do centro, tá? Esse zero aqui é no eixo de simetria em Y e no eixo de simetria em X. Nas distâncias próximas dos dois eixos de simetria, o fluxo potencial representa bem o meu experimento. Ele representa bem, o erro é menor que 1%. E conforme eu vou afastando dos dois eixos de simetria, né, da região de estagnação, o fluxo potencial começa a desviar, o erro começa a aumentar da minha linha experimental, da minha linha de corrente experimental. Isso acontece por quê? Porque o fluxo potencial é um fluxo idealizado. Então, ele não pega o efeito, por exemplo, da viscosidade no escoamento. Então, começa a dar uma diferença quando eu começo a afastar do centro.
Então, concluindo, o sistema que a gente propôs, em primeira instância, está uniformizando o escoamento, tá? Ele utiliza esfera de sílica e 3 camadas de malha de aço. O resultado foi validado qualitativamente pelas linhas de corrente, tá? Verificamos que o fluxo potencial perto da região de estagnação ele funciona bem, mais longe a gente não tem uma boa aproximação do experimento. Então, para a gente validar corretamente, vamos ter que fazer a simulação com Navier-Stokes, né? Fazer uma simulação no ano. E é isso. Alguma dúvida?